paz do Senhor para todos do canal Semeando o Verbo. Hoje vamos para mais um devocional, mas antes de iniciarmos, gostaria de pedir que você pudesse estar curtindo, compartilhando esse vídeo, nos ajude a propagar o reino de Deus. Amém? Na devocional de hoje eu gostaria de falar sobre trilhar um caminho. Na nossa vida, se formos parar para pensar ou refletir, nós estamos trilhando a jornada da vida. E diante disso, fazemos diversas escolhas. Então imagine, você trilhando um caminho e aparece algo, umas bifurcações, e você tem que tomar a decisão, qual caminho eu vou trilhar, qual caminho eu vou escolher? O da direita, eu tenho que ir pela direita, o da esquerda, eu tenho que ir pela esquerda, qual lado eu vou trilhar, quando aparece uma bifurcação em nossas vidas? Eu me lembro que uma vez eu estava em uma viagem e indo ao destino, eu passei da entrada. Irmãos, eu tive que dar uma volta gigantesca para poder encontrar o caminho correto de novo. Então, eu acabei perdendo tempo, gasolina, gastei mais, e acabou que aquilo se tornou até, de certa forma, um estresse. E quantas das vezes nós não estamos nessa jornada da vida e acabamos trilhando caminhos que gera isso em nossas vidas, perdemos tempo, nos desgastamos, estressamos, são caminhos errados. Mas no momento que você foi trilhando aquele caminho, você achava que estava certo, até cair na real que você acabou passando da entrada do caminho correto, e você estava no caminho errado. Como o meu caso, levou um tempo para eu entender que eu estava no caminho errado. Foi no caso quando eu cheguei numa cidade que hoje nós não íamos passar por essa cidade. Então, foi ali que eu percebi que eu tinha trilhado o caminho errado. E quanto de nós não estamos assim também na jornada de vida, trilhando caminhos que a gente até pensa, está certo, eu estou no caminho certo, mas depois a gente chega num certo ponto e diz, eu estou no caminho errado. E hoje, a passagem bíblica que eu gostaria de estar apresentando, está lá em Provérbios, capítulo número 14, versículo número 12, que diz assim, há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. E diante disso, eu gostaria que refletirmos acerca de alguns pontos, como por exemplo, ter o discernimento espiritual, para saber se estamos trilhando o caminho certo ou se estamos trilhando o caminho errado. Isso é importante, irmão, porque conforme o provérbio, ele nos diz que se trilharmos o caminho errado, nós vamos acabar sendo conduzidos à morte, nós vamos perecer. E isso, no contexto espiritual, nos leva à morte espiritual, ou seja, à perca da salvação. Então, a todos que se preocupam com sua salvação, temos que parar e pensar, eu tenho trilhado o caminho que me conduz para a cidade celestial, o caminho que me conduz para a salvação? Tem coisas em nossas vidas que fazemos que parece correto, que a sociedade não vai julgar como errado, que o contexto bíblico, da lei bíblica, também não diz que é errado, mas acaba nos afastando de Deus, da presença de Deus. Como, por exemplo, é bom a gente ter um momento de lazer na vida? Claro, importantíssimo termos um momento de lazer em nossas vidas. Mas se de certa forma eu começar a viver só disso, por exemplo, chegou o domingo, eu vou ali ter um tempo de lazer e não vou, por exemplo, para a casa de Deus, adorar a Deus, edificar o meu espírito, acaba que se eu começo a trocar sempre isso, espiritualmente eu vou enfraquecendo. Por exemplo, você chega cansado do trabalho, e ali você está fadigado, e você quer descansar, deitar na cama e descansar. E ali acaba que você só descansa e trabalha, e não tem tempo de oração, não tem tempo de ler a palavra. Então assim, é errado o homem descansar? Não, o homem tem que descansar, e Deus incentivou isso, ao homem descansar. Porém, nós temos que saber que precisamos também renunciar o descanso, algumas vezes, para ler a palavra, para orar. Quantas das vezes, irmão, eu chego muitas vezes fadigado em casa, mas eu quero ter o meu momento com Deus em oração, quero falar com Deus, então eu tenho que lutar contra o meu cansaço, a minha fadiga, e renunciar o meu descanso para ter um tempo com Deus. Outro exemplo, é errado trabalhar? Não, não é errado, mas quantos hoje
não têm trocado a presença de Deus por trabalho? Quantos não têm demasiadamente se entregado ao trabalho e têm renunciado à vida com Deus? Então hoje, pessoas que amam o trabalho, é errado o trabalho? Não, mas amam o trabalho, passam mais tempo no trabalho do que tem momentos com Deus. Quantos hoje eu conheço têm assim esfriado espiritualmente por causa de trabalhos? Então, nós temos que pedir direcionamento a Deus. Qual é o trabalho que não vai me afastar do Senhor, da presença de Deus, que eu vou conseguir ter tempo para Ele? Outra coisa, quantas pessoas eu já vi se afastarem da presença de Deus por causa de faculdade, de ensino? É errado a faculdade? Não, irmãos. Mas, todavia, você tem que pedir direcionamento a Deus, porque certas escolhas que nós tomamos estão nos fazendo morrer espiritualmente. E era isso que eu gostaria que todos nós refletíssemos, pensássemos sobre isso. Essa devocional, o Senhor, Ele nos confronta nesse sentido. Então, que Deus possa levar você a refletir que caminho você tem trilhado. E possa te conduzir, claro, se você estiver distante do caminho correto, possa te conduzir para o caminho que nos conduz à salvação. Vamos orar? Senhor Jesus, recebemos essa palavra em nossos corações. Que o Senhor nos leve a refletir e pedir a Ti direcionamento, nos dê discernimento espiritual, para não estarmos trilhando caminhos que vão nos distanciar de Ti e nos conduzir à morte. Livra-nos desses caminhos, ó Deus. Conduza-nos para o caminho correto, para esse caminho que nos leva à salvação. Abençoe a vida de todos que estão nos assistindo. Esteja com eles, seja com eles. E assim o Senhor possa auxiliar-nos nessa jornada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima devocional. E assim nos gloriamos na presença do Senhor Jesus Cristo, que é o Deus Salvador e que nos conduz para a salvação. Amém?